Olá pessoal, agora ao vivo simultaneamente aqui para Facebook e para YouTube. Aliás, Facebook e Instagram, né? A gente está no Instagram nessa câmera e no Facebook nessa câmera. Começando hoje a live é aberta, né? A gente abre esse espaço para os estudantes fazerem as perguntas que eles quiserem, obviamente dentro do tema intercâmbio, né? Alguma coisa relacionada ao intercâmbio. Hoje a gente tem alguns recadinhos para passar, principalmente sobre a Austrália, né? Tivemos algumas alterações por conta do coronavírus, né? A Daniele perguntou aqui, da NET, o assunto do dia é uma live aberta, não tem um assunto pré-determinado hoje, tá, NET? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, a gente vai responder. Inclusive, só estou esperando o pessoal entrar aqui, eu vou dar umas notícias de Austrália, tem duas notícias importantes que aconteceram essa semana, principalmente em Melbourne, e sobre aquele projeto que a gente vem falando de reabertura de fronteira. Só esperando o pessoal entrar e a gente já inicia. Deixa eu ver no Facebook se está tudo certo com áudio. Acredito que sim. Deixa eu ver aqui. São muitas telas para a gente acompanhar. Deixa eu ver. Não, tá tudo certo. Bom, começando aqui sobre as notícias de Austrália, né, que eu mencionei agora há pouco que houveram coisas importantes. Enquanto isso, meu companheiro aparece aqui do lado para quem está no Facebook. Agora não, vocês no Facebook, no Instagram estão vendo ele aqui, né? Ele é meu companheiro das lives aqui, companheiro de quarentena. Deixa eu ler aqui sobre que vai ter transparência. A Danete pergunta. A Danete, né? Deve ser Dani, Danete, alguma coisa assim. Sobre reabertura de fronteira. Não tem previsão ainda de data de reabertura geral, Danete, né? O governo australiano não passou nenhuma informação relacionada a isso. O que aconteceu foi, é uma das notícias que eu ia passar. O governo, deixa eu só ver. Desculpa. O governo australiano, ele tinha um plano de reabertura de fronteira gradual, iniciando por estudantes internacionais, né? É um teste, na verdade, que eles vão fazer a partir do mês de julho, trazendo estudantes internacionais que estudarão em universidades, aí as universidades vão ser responsáveis pelo período de quarentena desses estudantes. O que aconteceu essa semana foi o seguinte, existia uma da preparação que seria necessária para que o estudante pudesse entrar no país, é que todas as fronteiras interestaduais do país elas estivessem abertas, ou seja, a fronteira, por exemplo, de Queensland com New South Wales não poderia estar fechada. Só que isso caiu, foi avisado pelo o representante, né, porta-voz do governo deu entrevista nesse início de semana, eles disseram que isso caiu, não importa agora se há ou não fechamento de fronteira entre os estados, eles pretendem iniciar esse projeto piloto de receber estudante internacional nesse mês de julho agora. O que acontece é que eles vão começar pelo estado de South Australia a receber esses estudantes. Essa quarentena, para quem vai fazer universidade, essa quarentena ela paga pelas universidades. É um hotel que eles vão reservar. Então, algumas universidades que estão fazendo parte desse projeto, eles vão pagar para esses estudantes. A princípio, o brasileiro não está envolvido. A gente não tem exatamente os países, mas provavelmente os países asiáticos, que tem bastante demanda para a Austrália também, né? Então, vai funcionar basicamente assim. Começa por South Australia, um período, depois entram os estados de Queensland e New South Wales, que é onde fica Brisbane, né, no caso de Queensland, e Sydney, New South Wales. O estado de New South Wales, eles fizeram uma proposta de levar 250, aceitar, na verdade, 250 estudantes por dia na entrada do país. O governo negou essa possibilidade, pediu para eles alterarem essa proposta e reenviar novamente. Então, nos próximos dias, a gente deve ter uma ideia mais clara como vai funcionar isso, quantas pessoas poderão entrar no país, de qual nacionalidade elas serão, né? Então esse é um projeto ainda bem embrionário, mas pelo que a gente escutou, né, do primeiro-ministro, dos porta-vozes do governo, isso inicia nesse mês. Uma outra coisa que aconteceu essa semana lá, que gerou essa dúvida, né, do que eu estou falando, de ter fechamento de fronteira, aconteceu de os casos de coronavírus, casos de coronavírus
Melbourne, eles aumentaram muito, então o governo decidiu por fechar Melbourne por um tempo, né? Aquele famoso lockdown. Então, Melbourne, as pessoas não são autorizadas a sair de casa apenas para serviços essenciais, né? Se precisar ir ao trabalho, as escolas permanecem abertas, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então, desde o dia 8 agora de julho, Melbourne vai ficar fechada, assim, as fronteiras, principalmente com os estados, e as pessoas não vão poder sair nas ruas por 6 semanas, iniciando agora, o início foi agora no último dia 8. O que acontece é o seguinte, por mais que haja esse lockdown, eles flexibilizaram aberturas de comércios, por exemplo. Algumas lojas, restaurantes podem atender takeaway, né, quando a pessoa vai, compra e leva para casa. O delivery, obviamente, entrega permanece, mas o atendimento presencial não. Algumas lojas permanecem, salão de cabeleireiro permanece também, e as escolas de inglês, né, que é o nosso principal mercado. As escolas de inglês, elas permanecem com aulas presenciais e permanecem abertas. Um detalhe importante, né? A ILSC, por exemplo, que é um super parceiro da Hello, que tem campus em Melbourne, o posicionamento deles foi, o governo permite que as escolas fiquem abertas, obviamente com várias regras de segurança, né? Aquele distanciamento social e tudo mais, mas eles optaram por manter a escola aberta, mas também disponibilizar o curso online para quem não se sentia à vontade de ir para a aula. E quando a gente fala em Melbourne, né, que tiveram muitos casos, eles tiveram, nos últimos 3 dias, né, antes do fechamento, casos em torno de 200 casos por dia, 190 casos por dia. E isso já é um número muito alto pro padrão da cidade, né, e foi o mais alto durante toda a pandemia. Por isso que eles tomaram essa atitude de fechar a fronteira do estado e também iniciar esse lockdown dentro do país. Então é importante a gente deixar isso claro, as escolas permanecem abertas, algumas delas, né, mencionando aqui a ILSC, que é o nosso principal parceiro que já se posicionou, eles permanecem abertos, mas para o estudante que está lá, eles dão a opção de estudante fazer um curso online, caso ele se sinta mais à vontade. Nessa semana também o porta-voz do governo de Queensland, né, que é onde fica a cidade de Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, que é onde está a sede da Hello Study, né, a matriz da Hello Study fica ali na Austrália, ele disse que tem conversas periódicas com o governo, né, federal, para que as fronteiras sejam reabertas o mais rápido possível para estudante internacional, porque ele apontou como vital a renda que é gerada pela educação, né, no estado. A educação internacional gera uma renda vital para a economia do estado. Então, ele disse que periodicamente eles têm falado com o governo federal para tentar flexibilizar essa entrada de estudante internacional. Obviamente, passa por esse treinamento, esse teste, né, esse projeto piloto de receber estudantes universitários primeiro, para aí sim estudantes de escola, de cursos de inglês, cursos técnicos. Dana tinha perguntado um pouquinho antes sobre se a embaixada no Rio de Janeiro já estava aberta. A embaixada, na verdade, fica em Brasília, né, da Austrália. A aplicação dos vistos, elas são feitas online e a análise é feita lá. Em alguns casos, a análise vai para outro país, mas geralmente no Brasil. Ainda eles não estão analisando o visto, é só em casos muito excepcionais, por exemplo, de governantes que precisam, e aí é uma situação bem esporádica. Então, a princípio, eles não estão ainda, né, analisando os processos de visto. Quem voltou a analisar o processo foi o Canadá. A gente falou aqui na segunda-feira, na nossa live, a embaixada canadense, né, o departamento de análise de processos, eles voltaram a processar os vistos de turistas e aquele ETA, né, que é a autorização de entrada eletrônica, que é para quem já tem visto canadense ou tem um visto, já teve, na verdade, visto canadense, ele expirado, mas já teve, ou para quem tem um visto americano ativo. Então, essas aplicações, elas podem ser feitas. A ideia do governo é que as pessoas tenham esses processos acelerados para que quando a fronteira abrir não ter todo aquele monte de gente aplicando visto, aguardando resposta. Então, para Canadá, os vistos estão sendo analisados, só visto online, né? Visto por papel ainda não. Porém, não necessariamente ser aberto. A Dani perguntou, as fronteiras devem ser abertas de forma teste, como eu falei, para brasileiro provavelmente não. Eles não mencionaram ainda os países, Dani. Pode ser que o Brasil entre nesses testes, porque o Brasil é um país muito grande e a gente vê, por exemplo, que os casos em São Paulo, eles estão, teoricamente, certamente,
vamos dizer assim, controlados, não em comparação à Austrália, mas dentro do nosso padrão aqui no Brasil, estão controlados, inclusive a economia aqui em São Paulo, principalmente, ela já está voltando. Voltou shoppings, voltaram, na verdade, os shoppings, os restaurantes, a partir de semana que vem voltam as academias, obviamente com algumas restrições, né? Mas é possível que eles façam essa análise, né, de acordo com a maneira que o país está lidando com o combate ao coronavírus. A gente não tem nenhuma informação oficial aí ainda. A gente espera, obviamente, que eles levem o Brasil em consideração, porque o Brasil é uma das principais nacionalidades que envia estudantes para a Austrália, né? Tem, obviamente, chinês, tem colombiano, ali tem os asiáticos, né? Principalmente quem é de Taiwan, Coreia, né, Coreia do Sul, Japão, mas mais chineses também. Os chineses vão para a universidade, a maioria. Mas os taiwaneses, os coreanos vão para salas de inglês também. E o brasileiro, ele está ali sempre entre as cinco maiores nacionalidades no país, né? Então, é importante para eles também que o brasileiro continue entrando. Mas, como eu falei, a gente não tem informação nenhuma, a gente espera que isso aconteça o quanto antes, aconteça esse ano, né? A gente tem trabalhado, obviamente, com todos os estudantes em forma bem próxima, remarcando as passagens se necessário, remarcando os cursos, porque também não tem custo, e assim que a fronteira abrir, a gente volta aí à normalidade de processar os vistos junto com a embaixada e tudo mais. Então, informações basicamente são essas de mudança essa semana. Não falei nada. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, Dani. Então, basicamente, mudanças foram essas essa semana, né? Essa situação em Melbourne, né? Deixa eu ver. Pergunta da Ana Clarice. Deixa eu voltar aqui atrás, que entraram umas perguntas e eu acabei deixando passar. Isso pelo Facebook. Deixa eu ver. Aqui, Ana Clarice, como funciona a Hello Study? Ana, a Hello Study, para quem não conhece, é uma agência de intercâmbio, a gente tem mais de 13 anos no mercado. O nosso trabalho, basicamente, é organizar todo o processo de intercâmbio para você, seja para a Austrália, para o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra ou Nova Zelândia. Na Hello você faz tudo, né? A gente auxilia você com a busca pela cidade ideal para o seu intercâmbio, porque obviamente vai de acordo com o seu perfil e o que você procura. Aí então a gente parte para a escola. Na verdade começa um pouco antes, definir o país se não tiver definido ainda. Depois vai para a cidade, uma cidade ali que se encaixe com as suas necessidades, seus interesses. Porque, por exemplo, você vai para a Austrália, tem cidade litorânea, tem cidade mais com um clima um pouquinho mais de interior, tem cidade super moderna, mais cidade grande, então a gente tem que identificar o perfil também mais próximo do que você procura. Então aí definimos a cidade, procuramos uma escola dentro do período que você pode estudar, o tipo de curso, também, obviamente, o orçamento que você tem para esse intercâmbio. Finalizando essa parte, organizamos com a escola, fazemos todo esse trâmite com a escola, né, de enviar a documentação de matrícula, receber as cartas de oferta, os documentos de aplicação de visto, e aí nosso departamento de visto vai entrar em contato com você para solicitar uma série de documentos. O Jonas do TAFE, que é uma das principais organizações educacionais da Austrália, acabou de entrar aqui, deu um oi. Oi, Jonas, tudo bem? O TAFE, para vocês terem uma ideia, eles são chancelados pelo governo australiano, são cursos técnicos de excelente qualidade, vale muito a pena estudar lá. Voltando aqui então no serviço da Hello, uma vez que foi definida a escola, tudo, fez o pagamento do curso, recebeu a documentação necessária para visto, aí nosso departamento de vistos entra em contato com o estudante, pede uma série de documentos, uma carta de próprio punho, né, ou escrita, na verdade assinada pelo estudante, solicitando explicando o motivo da viagem, a intenção da viagem. Juntou toda essa documentação, a gente faz a aplicação do visto. Nesse meio tempo, a gente já pode comprar passagem aérea, então a gente tem um departamento de passagens, um departamento aéreo na Hello, que faz a compra das passagens aéreas para você também, intermedia com as companhias aéreas, procurando sempre o melhor preço e o melhor período para essa compra, óbvio, já atrelado ali a sua data de início de curso. Também, depois que o visto é aprovado, ali mais próximo da sua viagem, a gente faz uma palestra para embarque, a gente também orienta vocês a fazer a compra de papel moeda, ou o cartão pré-pago, ou fazer remessa internacional quando você estiver na Austrália. A gente organiza também o seguro saúde internacional. Então, assim, ou seja, tudo que você precisar para o seu intercâmbio dentro da Hello você consegue. A gente chama, né, de one-stop shop. Você chega na agência, tudo que você precisa ali, visto, passagem, acomodação, curso, tudo a gente faz ali sem precisar que você vá em outro lugar. Importante também lembrar que, uma vez que o estudante vai para a Austrália, a gente tem nossos escritórios na Austrália, né? São 5 escritórios no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre, e na Austrália também outros 5 escritórios, Brisbane, Sydney, Melbourne, Gold Coast e Sunshine Coast. Então, o suporte vocês vão ter aqui, vão ter na Austrália, vai ser bastante
proveitosa, obviamente, sua viagem, que a gente vai dar em todos os momentos do intercâmbio, ajudando você para que essa experiência seja transformadora. E, obviamente, esse é o nosso principal objetivo, né, com esse trabalho, que é transformar vidas através da educação e experiência internacional. Essa é a nossa missão. Então, acho que ficou bem respondida, né? Até me alonguei um pouco, mas acho que ficou bem claro. Voltando, então, às escolas no Canadá, né? Nessa semana que passou agora, as escolas da província de British Columbia, eles voltaram a abrir os campos, né? Porque estava fechado por algum tempo também. Eles reabriram os campos e as aulas estão aos poucos voltando ao normal, obviamente com algumas regras ali de distanciamento, as salas de aula, como é o caso de Victoria, né, que é a LSC, inclusive a LSC tem campus em Melbourne e tem campus também em Vancouver, né, que é onde reiniciaram a reabertura, né, dos campus. Eles têm esses protocolos de distanciamento social, né, as salas de aula, elas não têm mais aquele número de 15 estudantes, por exemplo, eles ampliaram as salas ou separaram mais estudantes, colocaram mais salas abertas, né, salas mais espaçosas com menos estudantes para ter esse controle. Então, se você está em Melbourne e estuda na LSC, você tem a opção de continuar no curso online, mas também a opção de fazer o curso presencial, porque a escola não vai fechar. Então a gente segue aqui, deixa eu ver se no Facebook tem alguma pergunta, ainda não. Deixa eu ver se alguma pergunta eu deixei passar aqui. Acho que não, deixa eu ver como funciona o Reload, as perguntas da Dani que já foram. Sobre o... Não é uma pergunta ativa. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente já comentando também sobre a semana que vem, a gente tem já as lives programadas para a semana que vem. Na segunda-feira vai ser uma live super especial para quem pensa em fazer intercâmbio na Nova Zelândia. A gente vai receber aqui na nossa live o Ivan, inclusive ele acabou de entrar aqui, e o Roberto. O Ivan é o nosso gerente regional, é gerente comercial regional, ele cuida das nossas agências da Nova Zelândia, não, desculpa, das nossas agências no sul do país, né, de Porto Alegre e Curitiba. Ele já morou na Nova Zelândia, então ele tem bastante experiência, tanto no mercado, né, de intercâmbio, com opção de escolas, cursos, como também experiência de vida. E o Roberto, que é o nosso consultor educacional de Porto Alegre, ele também morou na Nova Zelândia, e ele vai estar aqui com a gente também batendo um papo sobre a vivência dele no país. Então... vai ser bastante legal essa live para quem tem interesse em estudar na Nova Zelândia. Se você é do Sul, tem bastante gente no Sul interessada em estudar na Nova Zelândia, vai ser bem legal. A gente vai dar bastante dicas, essas informações mais para quem já viveu lá, né? Não só a informação técnica das escolas, mas também a informação de quem já viveu lá para vocês terem uma ideia assim, de como funciona. A pergunta aqui, atualização sobre Nova Zelândia. E uma outra no Facebook. Aqui no Facebook, Janaína, eu já te respondo, tá? Eu só vou responder uma do Instagram. A Nova Zelândia, ela permanece fechada ainda, né? O que a gente tem visto bastante é que a Nova Zelândia, eles estão se comunicando bastante com a Austrália. A princípio, o que a gente ouviu é que os voos entre os dois países, eles seriam retomados, porque a situação deles, né, está tecnicamente controlada. A Nova Zelândia ficou um tempo sem casos de coronavírus. Na semana passada, se eu não me engano, retrasada, eles tiveram a confirmação de 3 casos, mas foram casos monitorados de pessoas que estavam vindo fora, voltando ao Brasil, ao país, né? E eles monitoraram. As escolas estão abertas, estão funcionando. Lá os restaurantes, os pubs, já está tudo funcionando normalmente, sem aquelas restrições de número de pessoas. Obviamente é importante usar máscara, tudo, mas não tem mais aquelas restrições de número de pessoas dentro de um ambiente. Então, as coisas lá estão mais normalizadas, mais próximas do normal do que qualquer outro lugar do mundo, né? Considerando, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, que os casos ainda são muito grandes, o próprio Canadá, mas a Nova Zelândia está bem controlada, mas as fronteiras permanecem fechadas ainda. Eles deram uma entrevista, também o porta-voz do governo deu uma entrevista recentemente, onde ele disse que as fronteiras não devem ser abertas agora em julho nem em agosto, né, dentro do planejamento que eles têm, mas não mencionou o futuro, então pode ser que a gente tenha alguma novidade aí para setembro. Aqui no Facebook, a pergunta da Janaína foi: qual o melhor caminho para intercâmbio para mãe que tem filha? É possível ou não? É possível sim, Janaína. A gente, dependendo da idade da sua filha, tem algumas obrigações, né? Por exemplo, você vai para a Austrália estudar 6 meses, ou o próprio Canadá. Dependendo do período de estudo, a sua filha também vai precisar se matricular numa escola local, né? Seja uma escola de ensino fundamental, vamos dizer assim. Então, vai depender muito para onde você quer ir, da idade da sua filha também. Então, manda pra gente aqui no direct, ou se está no Facebook, né, pode ser por inbox, a sua dúvida.
e aí a gente, na verdade, pode mandar sua dúvida aqui, eu passo por um consultor, aí o consultor entra em contato com você, tira suas dúvidas certinho. O Rodrigo, um ex-companheiro de intercâmbio meu, tá provavelmente ainda na Austrália, mandou um oi aqui, faz tempo que eu não ouvia, está no Facebook acompanhando a nossa live também. Olá, Rodrigo, tudo bem? Esse também, cliente da Hello, foi lá, renovou visto, e se eu não me engano, ele é um dos casos de sucesso lá na Austrália, porque se eu não me engano, faz tempo que a gente não conversa, mas se eu não me engano, o Rodrigo foi como estudante e ele já é residente. Ele casou, tem um filho, inclusive, também. Boa visita aqui na nossa live. Outra informação importante, na verdade essa não é tão importante, né? Mas assim, uma informação fora de intercâmbio, mas hoje é dia da pizza, né? Então vocês aí que estão em sexta-feira em casa, aproveitando principalmente quem é de São Paulo, esses últimos dias aí de confinamento, vamos dizer assim, porque em São Paulo principalmente a economia está voltando, né? A gente vai ter na próxima semana as academias reabrindo, os restaurantes já estão abertos. Então hoje é o dia talvez de comemorar e comendo uma pizza em casa, ainda em casa, né? Por segurança. Quem puder ficar em casa ainda até essa situação ficar 100% resolvida, fique em casa. Mas quem precisa trabalhar, as coisas vão aos poucos voltando ao normal. Mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se no Facebook entrou. A Janaína mandou um obrigado. Janaína, só manda uma mensagem pra gente aqui no inbox com seu nome, e-mail e telefone. Nome não, né? Que tem no Facebook, mas e-mail e telefone. E manda os detalhes, assim, de quantos anos a sua filha tem e a gente organiza tudo. O Rodrigo mandou aqui, residência agora. Ele já é residente e falou: a Hello foi fundamental nessa conquista. Rodrigo, abraço aí. Parabéns aí pela família, pela residência. Bem feliz aí que você conseguiu tudo isso. Eu e o Rodrigo tem bastante coisa em comum, porque quando eu morava na Austrália, em Brisbane, eu era consultor, eu ajudei ele na renovação do visto. Ele é fotógrafo também, eu trabalhava como fotógrafo lá também, então a gente tinha uma coisa em comum e é bem legal ver que ele conseguiu alcançar os objetivos dele com a ajuda da Hello. Até coincidência ele entrar. Esse é o trabalho da Hello, como a gente falou desde o começo, né? A gente fala, na verdade, desde o começo, que é a transformação de vidas através da educação e experiência internacional. E é bastante gratificante ver que os nossos amigos, né, que a gente não conversa há um tempo, já estão na Austrália há um tempo, mas já com residência, com família constituída. É bem legal. O Schwazi aqui... Squazi, desculpa não pronunciar o seu nome certo, perguntou aqui no Facebook se vale a pena fechar o intercâmbio para o segundo semestre de 2021 na Nova Zelândia. Não, com certeza vale a pena, pelo que a gente tem visto, é bem provável, Squazi, que as fronteiras da Nova Zelândia sejam abertas esse ano ainda. Então, se seu planejamento é só para o ano que vem, esse é o momento ideal de você fazer o início desse planejamento, porque você vai aproveitar várias promoções que as escolas têm, tem muitas promoções que as escolas estão oferecendo também na Nova Zelândia, que permite que você faça a matrícula, não pague nada nesse primeiro momento e estude só o ano que vem. Aí o pagamento pode ficar um pouquinho mais para frente quando o dólar der uma estabilizada. Mas, assim, pode iniciar o planejamento agora já, não tem custo nenhum. Eu até vou te fazer um convite também. Eu falei um pouquinho mais cedo, na segunda-feira a gente vai ter uma live só sobre Nova Zelândia. Vai participar o nosso gerente comercial Ivan, que morou na Nova Zelândia, e o Roberto, que é o nosso consultor de Porto Alegre, também morou na Nova Zelândia. Então, além da informação técnica sobre cursos, como funciona visto, os tipos de cursos disponíveis, a gente vai falar também bastante de vivência lá, porque os dois moraram. Então assiste, vai ser bem legal, mas se quiser também já pode mandar seu e-mail e telefone aqui por direct no Instagram, e na segunda-feira eu peço para a equipe entrar em contato com você já para passar alguma informação de orçamento, para você ter uma ideia dos valores e tudo mais. O Humber Brasil entrou, o Humber é um super college no Canadá, parceiro nosso também, o Fábio é o representante deles no Brasil, ele sempre participa das nossas lives. Olá, Fábio, tudo bem? Então, deixa eu ver se entrou mais uma pergunta no Facebook, porque às vezes entra. Pessoal agradecendo aqui. Opa, deu uma mexida aqui no nosso GC. Tá tudo certo. Perfeito. Ajuda assim, vou assistir. Beleza, segunda-feira, 18h30, mesmo horário. No domingo saem os materiais, a gente explica, mostrando o horário, o tema certinho, mas com certeza pode esperar aqui no Facebook ou no Instagram, segunda-feira, às 18h30, a live é só sobre Nova Zelândia. A Renata perguntou aqui, Austrália, você acredita que as fronteiras serão abertas para estudantes de inglês para 2020? Renata, é bem difícil a gente, na verdade, prever, né? Se fosse para escolher, obviamente a gente espera que, na verdade, por opção, na verdade, se fosse só opção, a gente quer que abra o quanto antes, tem a questão da segurança do país, né, saúde da população e tudo mais. O que eles estão indicando é que vai haver um período de testes. Se a gente tomar como base os testes que eles fizeram, por exemplo, para
fechamento, reabertura de economia, cada etapa do teste durou um mês. Então, se eles fizerem esses testes também para universidades, estudantes universitários, e durar um mês, e for, obviamente, tudo acontecer de forma dentro do planejado, né, com segurança, não trazendo prejuízos, né, em termos de pandemia para o país, a gente acredita que esse ano ainda seja possível. Mas assim, trabalhando de uma forma realista, o que a gente orienta é, comece a organizar o planejamento, mas para viagem, se você puder marcar para o início do ano que vem, por exemplo, março ali, talvez seja o ideal, porque pelo que a gente vê nas entrevistas do governo é que eles, como eu falei, o próprio governo de Queensland, eles reafirmaram que a renda, né, a economia, a parte financeira, por exemplo, a educação internacional é vital para a economia do Estado. Então, eles querem reabrir o quanto antes. Então, eles têm trabalhado também para isso. O que acontece é, lá, por exemplo, diferente do Brasil, o governo tem subsidiado as escolas, dando uma verba para que eles paguem funcionários até o mês de setembro. Então, é possível que depois do mês de setembro as escolas já vão estar sem os estudantes, porque desde março eles não recebem estudantes, né? E essa verba do governo vai acabar. Então, provavelmente vai haver um lobby ali das escolas de inglês, até para das próprias universidades, para auxiliar, na verdade, para acelerar esse processo de testes e também para que os estudantes internacionais voltem, porque, como eu falei, é uma das principais fontes de renda do país. Não dá para simplesmente fechar tudo de uma... Obviamente, fechou por uma questão de segurança, né, é super compreensível, mas também não dá para ficar por muito tempo, ainda mais com o país com a situação controlada do jeito que está. A Elaine perguntou se tem promoções rolando. Tem muita promoção rolando, tem muita promoção que encerra esse mês. A gente sempre fala, né, as escolas lançam as promoções por conta dessas... dúvidas que a gente tem sobre o futuro, então eles lançam promoções mensais, algumas que acabaram no mês de novembro, de junho, perdão, elas foram estendidas para julho agora. Então tem escola, por exemplo, que custava $300, está por $200, escola que era 250 está por 200 também. Então assim, hoje a Austrália principalmente é uma faixa de preço aí de $200 por semana, algumas com matrícula grátis, então vale bastante a pena você que ainda não falou com a Hello e está iniciando o planejamento, vê com a gente essas promoções que estão rolando para que a gente possa te passar os orçamentos atualizados com as promoções e porque também em agosto pode ser que elas encerrem. Se o governo sinalizar que a abertura de fronteira vai ser esse ano, por exemplo, em outubro, pode ter certeza que as escolas não vão continuar com essas promoções, porque é muita promoção, é muita gente se matriculando, os campos vão ficar com as datas ali meio que cheias e as escolas vão jogar o preço lá em cima porque é questão de demanda, né? A demanda é alta, o valor sobe junto. Então, se você não começou ainda o seu planejamento, tem dúvida, entre em contato com a gente passa o orçamento detalhado com todos os valores que você vai gastar, vai dispor assim para o seu intercâmbio, tudo de forma atualizada, e a gente já inicia esse planejamento juntos. A Ká perguntou aqui, para trabalhar com arquitetura, você recomenda alguma cidade? Ká, é difícil isso, sabe? Tem aquela questão assim, se você vai para uma cidade com uma população um pouco maior, as oportunidades são maiores também, e claro, a demanda, né, a demanda por a procura por trabalho é maior também. Se você está falando de Austrália, pelo que eu conheço lá, a cidade que tem mais vínculo com arte, e eu consideraria que a arquitetura uma arte, né, porque dependendo do ponto de vista é uma arte, né, tem muitos elementos da arquitetura que você encontra em fotografia, algumas regras e tudo mais. Melbourne seria uma cidade legal, mas Sydney não fica atrás também, porque Sydney é muito grande, né? Talvez cidades pequenas, por exemplo, Gold Coast já é uma cidade muito pequena, né? Uma cidade de 400 mil habitantes, que a maior parte do ano a economia gira em torno de turistas, né? Então não sei se para a arquitetura seria uma boa opção, mas com certeza na Austrália, Melbourne, Sydney, talvez seja legal pegar, por exemplo, dar uma pesquisada no Google, onde provavelmente acontecem alguns congressos, alguns eventos de arquitetura no país, né, que eles sempre recebem esses eventos, dá uma pesquisada em quais cidades eles ocorrem, porque isso talvez seja um medidor ali de saber qual que é a cidade mais propensa para essa área, mas a arquitetura é legal. Se você está pensando em Canadá, aí Toronto, sem dúvida, é uma excelente opção, que é a maior cidade. Vancouver é uma cidade um pouco menor, mas também uma cidade super bacana, mas acho que vale uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada aí para ver em qual das cidades australianas ou canadenses, ou que seja, da Nova Zelândia, seja mais adequada para a arquitetura. Eu diria assim, sem um conhecimento, sem uma pesquisa prévia, eu diria que talvez na Austrália Melbourne fosse a principal opção.
Enquanto isso, o meu companheiro tá aqui, deixa eu mostrar ele pra vocês. Oh, ele não gostou de ser pego no colo, não. Vem cá. Ele tá aqui do meu lado hoje. Hoje não, né? Toda live ele aparece. Meu cabelo até tá um pouco estranho hoje. Mais alguma pergunta, pessoal? Geralmente as nossas lives duram 30 minutos. Hoje já estamos com 32 aqui. Se alguém tiver mais uma pergunta ainda, eu respondo. Aqui. Era Austrália mesmo, obrigado. Pretendo ir e trabalhar junto. Por isso a pergunta. Ah, legal. Para o pessoal só entender, para quem não sabe, quando você é estudante internacional na Austrália, você tem permissão de trabalho de 40 horas quinzenais durante o curso. Então vai estudar, por exemplo, um curso de inglês, a partir do primeiro dia de aula você já pode trabalhar dentro dessas 40 horas quinzenais, né, sem problema algum. Então é uma boa opção ir para a Austrália, caso sem dúvida. Se ainda não falou com a gente, pode mandar aqui seus dados por direct, eu peço para a equipe entrar em contato na segunda-feira, de passar um orçamento atualizado, dentro do que você precisa, né, seja para Melbourne, para Brisbane, Gold Coast ou Sydney, aí você escolhe a cidade. Então, pessoal, só relembrando então, na segunda-feira a gente tem a nossa live com o Ivan, que é o nosso gerente comercial da região sul do país. Ele cuida das agências de Curitiba e Porto Alegre, e também com o Roberto, nosso consultor educacional de Porto Alegre, onde a gente vai falar sobre Nova Zelândia exclusivamente. Então, se você está pensando em estudar na Nova Zelândia, não perca essa live. Além das dicas técnicas, né, de tipos de curso e tudo mais, a gente vai falar também bastante de vivência lá, porque tanto o Ivan quanto o Roberto, eles moraram na Nova Zelândia. Então vai ser bem legal, fica ligado, na segunda-feira às 18h30, então no final de semana ali entram as artes para vocês saberem mais ou menos, né, o horário, tudo certinho. Então vai ser ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. A Ká mandou aqui, já está falando com a Vanessa do Rio de Janeiro, ela é fantástica. Não, a Vanessa é sensacional mesmo. Inclusive ela deve estar aqui na live, ou já deve ter entrado. Eu não cheguei a ver porque eu estava olhando duas telas aqui, mas certeza, a Vanessa com certeza vai ajudar em todo o projeto. Então, pessoal, é isso. Mais uma vez, obrigado. Hoje, como eu falei, é dia da pizza. Aproveitem, comam uma pizza. Eu já vou para o hambúrguer hoje. Sexta-feira é meu dia de hambúrguer. Então a gente conversa na segunda-feira sobre Nova Zelândia. Obrigado a todos que assistiram, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente volta segunda-feira. Um bom final de semana a todos. Fiquem em casa, a situação aos poucos está indo, está passando. Em breve a gente volta à nossa, entre aspas, vida normal. Então, pessoal, mais uma vez, uma boa noite a todos. Obrigado a todos que participaram e a gente se vê de novo aqui na segunda-feira. Tchau, tchau.